Você está preso na sua mente, criando histórias e pensamentos que não são reais. E essa é uma das fontes do seu sofrimento. Você carrega problemas que muitas das vezes não são seus, e isso afeta cada vez mais a sua qualidade de vida. Mas qual seria a causa desses pensamentos? Será que isso é realmente a sua culpa? Como se livrar disso ou pelo menos amenizar esse mal? Eu sempre fui uma pessoa que pensa demais, e isso se intensificou quando eu passei por um término. Foi um dos piores momentos da minha vida, visto que eu não dormia direito, não comia, não estudava, e eu tinha que viver com o inimigo 24 horas por dia. A minha mente. Minha mente era um inimigo justamente porque eu não sabia como controlá-la. Muitos pensamentos negativos invadiam a minha vida, desde com quem essa pessoa estaria, até questionamentos do tipo: aonde eu errei? Por que isso aconteceu? Eu não sou bom o suficiente? O que será que ela está fazendo agora? A cada pergunta era uma sensação ruim pelo meu corpo todo, desde frio na barriga até uma ansiedade descomunal que me fazia tremer por horas. Não sentia vontade de fazer mais nada, apenas de ficar deitado. Porém eu tinha que fazer, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar. Como eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu procurei saber o que estava acontecendo comigo e por que esses sentimentos estavam tão intensos ao ponto de atrapalhar toda a minha vida. Por que eu não conseguia me livrar dessa sensação ruim? Na década de 1980, um psicólogo chamado Daniel Wegner propôs uma teoria chamada processo irônico. Essa teoria descreve o paradoxo de que tentar acabar com certos pensamentos pode, na verdade, tornar esses pensamentos mais persistentes e frequentes. A teoria surgiu a partir de observações e estudos iniciais sobre como as pessoas tentam controlar seus pensamentos e emoções. Wegner e seus colegas notaram que, frequentemente, as tentativas de não pensar em algo específico resultavam em um aumento da frequência desse pensamento. Um dos experimentos mais conhecidos que ilustram essa teoria é o experimento do urso branco. Nesse estudo, os participantes foram instruídos a não pensar em um urso branco. O resultado foi que muitos dos participantes relataram dificuldades em evitar pensamentos sobre o urso branco e, de fato, pensaram nele com mais frequência. Esse experimento foi um ponto de partida crucial para a formulação da teoria do processo irônico e oferece uma explicação fascinante e contraintuitiva de como a mente humana funciona, especialmente no contexto de controle de pensamentos. Ao estar mergulhado em pensamentos negativos, a única coisa em que eu pensava além deles era de me livrar. Mas cada vez que eu pensava em me livrar, imagens piores voltavam na minha mente, e isso fazia eu me sentir muito mal. Eu me lembro de começar a lavar a louça e ao terminar eu estava muito nervoso, com raiva e ressentido. Ao caminhar para a academia escutando música, por exemplo, eu também estava com raiva, pensando em coisas que eu não gostaria que estivesse acontecendo. E isso acabava afetando meu relacionamento com pessoas próximas, no caso com a minha família e meus poucos amigos. Eu não tinha motivação, apetite e nem tanta ambição, apenas uma luta constante contra a minha cabeça, me identificando com tudo o que acontecia por lá e, por consequência, meu corpo reagia a esses estímulos negativos. Não demorou muito até que eu finalmente percebesse. A razão do meu sofrimento estava mais ligado às imagens que eu via na minha mente do que o que estava acontecendo de fato, ou seja, do que o que estava acontecendo na realidade. Eu estava apegado no que foi o passado, no que achava que estava sendo o futuro, ignorando completamente o meu presente, resistindo aos acontecimentos recentes e, por consequência, me trazendo mais sofrimento. A minha curiosidade me levou a encontrar uma solução tão óbvia que, ao ler pela primeira vez, foi como se tudo ficasse em paz e nada mais importasse. Foi como se a extinção do passado e do futuro e o acolhimento do momento atual fosse a única coisa real, o que era verdade. Eu precisava aceitar que a minha resistência ao acontecimento estava me causando sofrimento, que se identificar com a minha mente estava me afastando da minha realidade cada vez mais. Eu estava me preenchendo de experiências negativas passadas, raiva e autodestruição. Me entregar ao que havia acontecido me abriu portas para uma evolução pessoal ainda maior e uma consciência que eu jamais havia tido sobre a minha pessoa, sobre os meus erros, meus acertos, minhas qualidades e os meus defeitos. O meu excesso de passado estava me gerando tristeza, preocupação, revolta e injustiça, enquanto o meu excesso de futuro me gerava ansiedade, medo, preocupação e estresse. Eu tinha 3 opções: abandonar a situação, mudá-la ou aceitá-la. Tive que escolher 2, começando pela aceitação. Mas tome cuidado, resignação não quer dizer entrega. Eu aceitei, me entreguei, mas eu decidi agir para mudar, até perceber que, para me sentir presente, eu não precisava do meu passado. It has taken time to misguide you so completely, but it takes no time at all to be who you are.
Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise, até que um dia, uma conversa com um estranho mudou sua vida. "Tem um trocadinho aí pra mim, moço?" murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. "Não, eu não tenho", disse o estranho. "O que tem nesse baú debaixo de você?" "Nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela." "Nunca olhou o que tem dentro?" perguntou o estranho. "Não", respondeu. "Pra quê?" "Não tem nada aqui, não." "Dá uma olhada dentro", insistiu o estranho, antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Ele teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Todos nós temos algo valiosíssimo dentro de nós, mas ignoramos por não saber como usar. A presença. Sofremos mais em nossas mentes do que na realidade. Algumas pessoas já acordam sofrendo, deixando seus pensamentos lhe dominarem e assumindo o controle de suas vidas. Tire apenas uma lição do passado. Fora isso, é um desperdício de tempo e energia ficar pensando nele. O poder da presença está em melhorar suas experiências de vida, viver melhor e não cometer os mesmos erros de antigamente. Se fizer uma autorreflexão comigo, verá que o passado e o futuro não se importam com seu presente. Ele apenas tentará sabotar o agora, fazendo você acreditar que o que realmente importa foi o que aconteceu ou o que acontecerá. Veja, eu não estou dizendo que você não pode fazer planos para sua vida. Eu estou dizendo que o tempo psicológico e o tempo do relógio são duas coisas diferentes. Por exemplo, você pode estabelecer um objetivo a longo prazo de tornar o seu negócio um sucesso. Isso é um exemplo do tempo do relógio. Agora, você insiste em chegar lá, mas acha que só será feliz quando alcançar o seu objetivo. Isso é outro exemplo, mas de tempo psicológico. Acha mesmo que se você pegasse um atalho que chegasse no máximo em um dia no seu objetivo final, você estaria feliz? Provavelmente a sua resposta pode ser sim, mas por quanto tempo? Onde estão as experiências vividas ao longo da jornada? Aonde está a evolução decorrida do processo? Onde estão as lições? Uma pessoa que quer escalar o Monte Everest, por exemplo, ela se sentiria totalmente feliz ao pegar um helicóptero para isso? Provavelmente não. Afinal, a alegria está no processo, em aproveitar o momento presente, porque somente ele pode te entregar isso. Mas para aproveitarmos de vez o momento presente, precisamos de uma coisa que é ainda mais importante nos dias de hoje. Sua mente mente, e se você não estiver disposto a enxergar essa afirmação, a sua consciência ficará adormecida por um bom tempo. Eu enxergo a consciência como uma forma de clarear os meus pensamentos, vendo quem eu sou de fato. Diferente da presença, ela te ajuda a entender mais quem você é. Você não é os seus pensamentos, suas emoções, suas percepções e experiências. Você é o espaço no qual todas as coisas acontecem, sua consciência, o agora. Mas você convive com algo que te afasta disso muitas vezes, que é o seu ego. Quando você se identifica com um objeto, seja seu celular, seu carro, sua casa, suas experiências, isso amplia o seu sofrimento. Assim como a escuridão, combater o ego diretamente não o levará à derrota. Agora, ter a consciência dele, sim. A consciência que afirma "eu sou" não é a consciência que pensa. Jean-Paul Sartre. A presença consegue desfazer o passado em nós e transformar o nosso estado de consciência. Um complementa o outro. É por isso que se identificar com coisas externas só vai te causar mais complicações, pois não é isso que você é. A sua verdadeira identidade é a sua própria consciência. Dirija sua atenção ao presente e esteja consciente. No momento em que não há mais nada com que possamos nos identificar, quem somos nós? Eckhart Tolle. Esse é o segredo para uma vida onde você consegue focar no que realmente importa, ao invés de remoer pensamentos do passado e acontecimentos infelizes que não te agregam em nada. Mas calma, vem comigo que eu vou te explicar como chegar nesse resultado. Sendo bem direto, aqui vai alguns passos. Primeiro, anote. Você precisa ter a capacidade de saber quando está sentindo alguma coisa e o que está sentindo, e para isso eu recomendo o hábito muito importante: anotar. E de preferência no papel. Ah, mas por que, Rainan? O motivo é que quando você escreve no papel, a sensação de estar presente é muito maior comparado às telas. Tente antes de julgar, então pegue uma caneta ou um lápis, um caderno, uma folha ou um post-it, qualquer coisa. Escreva os seus pensamentos ou escreva como se sente. Isso vai te dar uma sensação de clareza sobre o que anda acontecendo com você e te fará entender a origem desses sentimentos. O foco do exercício é te deixar presente e consciente do seu estado atual. Segundo, medite. Eu sei, aposto que quando eu falei isso, a sua mente já te disse muitas coisas. Que bobagem, isso não funciona. Isso é enganação. Você não sabe o que tá falando. Eu nem ligo pra isso. Cala a boca. Lá vem esse papo chato de novo. Olha lá o jovem místico
místico. Ok, já deu. Lembre-se, você não é a sua mente. O intuito da meditação é te fazer permanecer no presente, evitando pensar em qualquer coisa enquanto faz um exercício de inspiração e expiração. Então, encontre um lugar quieto, sente em uma posição ereta, feche os olhos, inspire e expire. Uma dica que eu te dou é focar no seu abdômen sendo retraído e no seu peito sendo expandido. Foi o que me ajudou a manter a concentração nesse exercício. Quando faço esse tipo de exercício, eu escolho um tempo de 10 minutos. Nunca passei disso, mas se você quiser, sinta-se à vontade para definir um tempo onde você se sinta confortável. A intenção aqui é praticar, nem que seja 1 minuto. Terceiro, caminho. Em algum momento do seu dia, você vai caminhar. Tire esse momento para observar coisas que você não observou. A textura da árvore, a cor do carro, a qualidade do asfalto, os fios do poste, qualquer outra coisa. Mas olhe sem julgar, sem tirar conclusões. O objetivo é você apenas presenciar o momento. Esse exercício me tirou de um automatismo e fez eu andar mais devagar e apreciar as pequenas coisas. Tente fazer isso sem escutar músicas, podcasts, audiobooks, etc. O motivo é porque quando você escuta uma dessas coisas, fica ainda mais difícil estabelecer uma concentração na sua caminhada e no objetivo do exercício. Mas caso você conseguir fazer os dois com o tempo, perfeito. Quarto, banho frio. Eu tô botando isso aqui porque quando eu testei foi algo que realmente me tirou do passado e do futuro. Hoje em dia eu não faço porque eu não vejo necessidade, sendo bem honesto com vocês, mas eu recomendo também se você é uma pessoa que sofre demais com os seus pensamentos. No momento do banho frio, meu querido, acredite, é só você e a água. Quinto, observe os seus pensamentos. Colocar-se na posição de observador, ao invés de se identificar com eles, é o que realmente muda o jogo. Eckhart Tolle, o autor do livro O Poder do Agora, comenta muito sobre isso. O ato de você observar impede de você se identificar, pois você entende que os seus pensamentos e a sua pessoa são duas coisas distintas. É simples, não é? Mas ao mesmo tempo, um desafio enorme para muitas pessoas, inclusive para mim. Mas enquanto você não testar, isso sempre será um desafio maior do que de fato é. Hoje eu consigo diferenciar muitas coisas, mas eu continuo tendo meus altos e baixos. A diferença aqui é que hoje eu tenho muito mais altos. Sexto, mindfulness. A revista Nature, uma das melhores revistas científicas do mundo, publicou um artigo review escrito por Michael Posner, um psicólogo renomado na área da atenção. O artigo comenta a respeito desse tipo de meditação, que inclusive deixarei na descrição desse vídeo, para quem tiver interesse em ler o material bruto. Sendo bem direto ao ponto, os resultados foram que o seu estado emocional pode ser regulado, e tendo isso regulado, a motivação para realizar alguma tarefa é aprimorada. Ou seja, você consegue se automotivar, além de aliviar o seu estresse, a sua ansiedade e a sua própria tristeza. Além disso, a sua capacidade de memória pode ser aprimorada. E como você pode começar isso? Eu recomendo fazer exatamente como eu estou fazendo, começar pela meditação guiada. É um tipo de meditação onde o narrador vai levar a sua atenção para diferentes partes do seu corpo. Dessa forma, você o acompanha, ouvindo-o com atenção. Comece com poucos minutos e conforme as semanas forem se passando, você aumenta. Você pode começar com 1, 2, 3 minutos se preferir, ou até mais, se você já é uma pessoa experiente com esse tipo de técnica. Então, ponha um fone de ouvido, procure por uma meditação guiada no YouTube, eu deixarei uma que eu recomendo aqui na descrição desse vídeo. Defina um tempo de 1 a 30 minutos, e isso vai de você, como eu já disse. Deite em sua cama, feche os olhos e comece. A intenção disso tudo é que você consiga parar e focar no presente, esquecendo qualquer tipo de problema que tenha. O agora é o que importa, não o seu passado, não o seu futuro. É por isso que a sua ansiedade é reduzida, seu estresse, entre outras emoções negativas. Você está nutrindo o seu processo atencional. Todos esses 6 passos foram colocados na exata ordem em que eu comecei a explorar e aplicar há um tempo atrás. Ou seja, a meditação Mindfulness foi a mais recente e eu peguei essa dica com o Dr. Wesley Delanogari, cujo qual vocês devem conhecer. Aprendendo a regular a sua atenção, a sua energia pode ser poupada e aproveitada para realizar outras tarefas ainda mais importantes, evitando que você caia na armadilha de focar em coisas fúteis, acumular muitas tarefas e consequentemente te causar mais ansiedade, mais estresse e mal-estar. Regular sua atenção é resgatar o seu tempo. Uma pesquisa realizada por Matthew Killingworth mostra que as pessoas são menos felizes quando estão distraídas. Entenda que o presente é melhor, comparado com o que os seus pensamentos negativos irão te fornecer, com o que a sua mente vai contar, distorcer e problematizar. Agora, te chamando para um papo reto, tá tudo bem se você não souber de tudo, o mundo é gigante, cara. E se cobrar o ponto disso afetar a sua qualidade de vida é o nível de ignorância que cometemos diariamente. Você tem uma ferramenta poderosíssima aí, que é a sua mente, e ela que tá te usando, ao invés de ser ao contrário. Reconheça que o seu erro seguido de nenhum acerto também é normal. É meio difícil você ouvir isso no meio de tanta criação de conteúdo, mas é verdade. Suas falhas nem sempre precisam ser seguidas de acerto. Não se torne um dependente de resultados, e sim de processos. E
E a minha intenção aqui não é ignorar qualquer outro motivo pelo qual você esteja sofrendo, jamais, mas sim te fazer compreender que isso pode ser resolvido de uma forma que muitos subestimam. Muitas das vezes até criticam antes de testar em suas vidas. No final de tudo, eu só estou passando o que funcionou pra mim e como isso tem influenciado na minha própria vida. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que isso vai resolver qualquer problema seu se só aceitar o que tá acontecendo. Lembre-se do que eu disse, a resignação não quer dizer entrega. Você precisa aceitar o que tá acontecendo, mas você também precisa tomar alguma atitude para mudar. E caso você queira saber mais quem eu sou e como eu comecei a criar conteúdo aqui na internet, basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Grato pelo seu tempo e nunca se esqueça, você não é a sua mente.